Olá, caros humanos. Aqui é Ferruccio Billich. Eu vou falar agora sobre a nova direção do mundo, certo? Comece-se a perceber que existem ciclos nas evoluções. Tem épocas, por exemplo, que a gente está mais estatizando, outras épocas está mais desestatizando. Outros momentos a gente está mais conservador, em outros momentos menos conservador, tá certo? E os ciclos das civilizações também flutuam dessas maneiras. Se não me engano, algumas coisas, eu tiro tudo da cabeça, né? Então nem sempre eu lembro de tudo direitinho. Tem os chamados ciclos de Kondratiev. Tem os ciclos curtos, tem os ciclos longos, os bem longos, né? Então, algumas vezes nas civilizações nós vamos mais em direção a socializar, socialismo, comunismo. Outras vezes nós vamos mais em direção do individualismo, assim por diante. Tá certo? Parece que no momento nós estamos num momento de mudança. E essas mudanças não é só em alguns países, mas parece que a tendência é em vários lugares do mundo. Mas vamos nos ater primeiro a esse novo movimento que surge agora nos Estados Unidos, que tinha ido demais para uma direção de não conservador, e agora estamos voltando para uma direção de mais conservador, tá certo? Então, esse fenômeno parece que começará a se repetir, propagar em várias partes do mundo. Então, aquelas ideias que tinham criado de cotas para cor, gênero, culturas, o que quer que seja que for, parece que estão se tornando obsoletas. Elas foram muito na direção e passaram, que era para supostamente corrigir uma discriminação, que era com relação à cor, com relação a gênero, assim por diante, e parece que foi demais nessa direção e agora está corrigindo seu
rumo para uma direção mais central, mais normal, e passa a ser a coisa mais direcionada à meritocracia. Ou seja, tanto faz a cor, o sexo, a etnia, a cultura, não interessa qual que seja. Se para fazer um certo trabalho você é capaz, você tem mérito em fazer aquele trabalho bem, ótimo. Você vai fazer aquele trabalho. Não importa que cor que você tenha, que sexo que você tenha, ou assim por diante. Isso fará com que o sistema fique um pouco mais eficiente, tá certo? Porque as produtividades crescerão mais rapidamente, portanto, com menos esforço e menos recursos, se conseguirá mais produção, e dessa maneira todo mundo é beneficiado, tá certo? Porque vamos ter mais riqueza e mais produtos, mais bem-estar para todos. Uma coisa que preciso contar é que, quando fizemos o planejamento estratégico para o Brasil, nós tínhamos lá um item que era desigualdades sociais, né? Então, um dos objetivos estratégicos era tentar reduzir essas desigualdades sociais, ou seja, através de cotas e assim por diante, incentivos e assim por diante. Mas, dentre os 50 objetivos estratégicos que nós tínhamos listado para o Brasil, esse era o menos importante. Todos os outros a gente iria alcançar relativamente rápido. Mas esse de reduzir e acabar com as desigualdades sociais, esse iríamos conseguir só em 2105. Esse seria o último dos objetivos estratégicos. Então, se torna evidente que já os brasileiros, principalmente a sociedade civil organizada, não considerava reduzir as desigualdades sociais como sendo um objetivo estratégico muito importante, tá certo? Então, era o menos importante dos objetivos estratégicos. Então, já era latente essa nova direção. Isso é correlacionado também com a ideia de gênero. Afinal, quantos gêneros temos? Agora o Trump disse que nós temos só 2, masculino e feminino. E é verdade, certo? Os outros
são, são criações psicológicas, tá certo? Porque fisicamente, geneticamente, organicamente, de fato só temos dois gêneros, o masculino e o feminino. Então essa história de criar um monte de variedade de gêneros parece que está fadada a ser deixada para trás, pelo menos por uns tempos, né? Por algumas décadas. Ele tinha andado demais nessa direção de dar muita importância a essa variabilidade de gênero. Então agora nós vamos provavelmente ficar mais concentrado na ideia de gênero, só masculino e feminino, tá certo? Outra coisa que também parece começar a ser verdade, que as sociedades, as civilizações estão dispostas a carregar alguns elementos ou algum peso morto, como se diria, se existir alguma possibilidade de serem úteis, ou se eles foram úteis no passado. Tá certo? Por exemplo, os neandertais, sabe-se que eles sustentavam aleijados, aqueles que tinham sofrido acidentes de caça, ou problemas, quebraram ossos e assim por diante, quando estavam caçando os alimentos para a tribo. E a tribo reconhecia esse esforço e sustentava esses aleijados até o resto da vida, porque eles viam, é como se fosse um pagamento pelo esforço que eles tinham feito em sustentar a tribo. Agora, se você vê atualmente que você trabalha para sustentar pessoas que não querem fazer nada, ficar ociosas, pior ainda, usar esse tempo ocioso para fazer coisas erradas, a sociedade vai começar a questionar essa postura de benemerência para esse pessoal, tá certo? Então vai se começar a reduzir o apoio a esse pessoal. Mas dirá você, o que você vai fazer? Deixar eles morrer de fome? Pode ser. Já que eles se mostram incapazes de manter a si próprio, talvez a gente deva deixar o darwinismo ser aplicado. Evolução das espécies e a sobrevivência só dos mais capazes, né? Evidentemente,
nós devemos promover a evolução dos mais capazes. Não podemos ficar promovendo a manutenção dos menos capazes, porque isso vai fazer com que a humanidade regrida em vez de progredir. Hã? Parece que antigamente, inclusive, as civilizações eram compostas de pessoas com um coeficiente de inteligência mais elevado do que nós temos atualmente, né? Mesmo sendo mais inteligente, algumas vezes você não consegue sobreviver. É o caso dos neandertalenses, né? Cuja capacidade cerebral era muito superior à do Homo sapiens, né? Então, eles eram mais inteligentes, mais capazes, mais fortes, e ainda assim não sobreviveram. Provavelmente, é que eles não fornicavam tanto quanto os Homo sapiens. Eles também eram tão cansados em correr atrás dos bisões, dos elefantes, dos mamutes, que não tinham energia para correr atrás das mulheres. Ai, ai. Mas mesmo assim, a maioria de nós temos lá alguns genes neandertais, né? Eu tenho orgulho dos meus genes neandertais. Eu sou um pouco de brucutu, neandertal, lá no final. Não sou só Homo sapiens. Acho que o Homo sapiens não era muito sapiens, era meio burro. Os neandertais eram mais inteligentes. Mas ainda assim se tornaram extintos. Provavelmente isso. Apesar das mulheres serem melhores parideiras, as mulheres neandertais, do que as mulheres sapiens, né? A formação óssea delas era mais apropriada para parir do que as mulheres sapiens, que até hoje ainda têm dificuldade de parir, né? Ai, ai. Talvez a gente deva voltar lá e ressuscitar algum daqueles genes das mulheres neandertais, né? Para facilitar, para transplantar para as nossas gerações de sapiens, pelo menos essas características boas. Porque herdamos muitas características boas, resistência a vários vírus e bactérias, nós herdamos dos neandertais, né? Ai, ai. Bem, já falei demais. Então, essa é uma pequena amostra das possíveis direções em que nós vamos caminhar no futuro no mundo, né? Esse negócio de racismo, desce para lá, ninguém vai ficar se preocupando mais com idiosincrasias de racismo, de gênero. Isso é besteira, todo mundo tem besteira. O que importa é quão bom você é em fazer alguma coisa. Você é muito bom nisso? Não interessa se você é verde, azul, vermelho, macho, fêmea. O que interessa é isso. Pode até ter bastante variedade, diversidade, contanto que seja capaz de fazer bem algumas coisas.
certo? Então, agradeço a atenção de vocês. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei. Faça suas críticas e comentários. Também pode se inscrever no meu canal. E eu agradeço imensamente pela atenção de vocês.